Pais queridos, eu sou Gabriel Butler e no vídeo de hoje eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Se você passasse por um momento muito difícil, o momento mais difícil da sua vida, você ainda iria adorar a Deus? Fique comigo, que nos próximos minutos eu quero falar para você de um exemplo que vai fortalecer a sua fé quando você estiver passando por dificuldades. Pais queridos, eu sou Gabriel Butler e seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todos os teus amigos, que Deus abençoe todas as pessoas que você ama. Queridos, aqui no nosso canal nós temos pregações todos os dias, pregações curtas para você que tem uma vida corrida, mas que quer meditar na palavra de Deus e receber uma porção para te alimentar e continuar o restante do seu dia. Todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos vídeos aqui no nosso canal como este, que é o nosso devocional, fora as nossas lives que nós temos toda terça e toda quinta. E falando nas nossas lives, nós começamos ontem um projeto muito legal aqui no nosso canal. Eu vou pedir para o nosso editor Kennedy colocar um card aqui do link que a gente teve a live ontem. Nós começamos a ler a Bíblia juntos. Nós já tínhamos aqui um plano de leitura bíblica para a gente ler a Bíblia durante um ano. E agora nós estamos nas nossas lives de terça e quinta lendo realmente juntos. Eu não estou passando somente o capítulo para você ler em casa, mas eu agora estou lendo com você e comentando. E nós começamos ontem pelo Evangelho de Mateus. E a gente vai comentar todos os capítulos do Evangelho de Mateus juntos aqui no nosso canal. Então, se você quiser aprender a palavra de Deus, cola com a gente, que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no nosso canal se você quiser aprender mais a Bíblia. Fica a dica. Eu quero ler a Bíblia e a Bíblia entender. Canal Gabriel Butler, eu vou me inscrever. Eu quero ler a Bíblia e a Bíblia entender. Canal Gabriel Butler, eu vou me inscrever. Rapaz, glória a Deus, hein, irmão? Se inscreve aí. Além das nossas lives, nós estamos com o nosso plano de leitura bíblica. E os capítulos que você tem que ler hoje para ficar em dia, para lá em dezembro, no último dia, virada de ano, imagina, ler a Bíblia toda. Agora você vai ser aquela pessoa que leu a Bíblia toda. Não que você antes não fosse, mas a gente sabe, né? E os capítulos que você tem que ler hoje estão no livro do profeta Abacuque. Você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 3. Leia e seja abençoado. Vamos à palavra. Abacuque capítulo 3, o versículo 17, a Bíblia diz assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada, e que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A sua leitura bíblica de hoje é no livro do profeta Abacuque. E Abacuque capítulo 1, 2 e 3 a gente vai ver a conversa de Deus com Abacuque. E simplesmente é Abacuque no capítulo 1 e no capítulo 2 indagando ao Senhor, dizendo por que Deus permitiu que Israel passasse por aquele sofrimento. Para quem não sabe, Israel foi levado cativo pelos babilônios. E a indagação de Abacuque, você vai ler hoje, vai ver isso, por que Deus permitiu que os babilônicos, que são um povo que nem conhece a Deus, um povo tão mal, viesse e escravizasse o povo de Deus. A indagação de Abacuque é porque ele sabia mesmo que Israel estava tão cheio de pecado, mas ele não consegue entender por que Deus ia dar vitória a um povo tão ruim como eram os babilônicos sobre Israel. Porque Deus iria levantar um povo mau para castigar o povo dele. Essa era a indagação de Abacuque e era isso que ele não entendia. Por que Deus permite que este mal viesse a acontecer sobre o povo dele, sobre o povo que deveria confessar o nome do Senhor? No texto que eu acabei de ler, Abacuque percebe que não existe condição de nós, seres humanos, homens e mulheres, chegarmos para Deus e colocarmos Deus no canto de parede. Não existe isso. O homem não tem direito algum de chegar para Deus e dizer: por que tu fizeste isso? Salmo de número 8, o salmista diz: o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O que é o homem para que te lembres dele? O salmista se coloca neste lugar de total incapacidade. Quem somos nós para tentar compreender os planos de Deus? O próprio Jesus disse em João capítulo 13, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. Talvez você que esteja me acompanhando agora esteja passando pela mesma situação de Abacuque.
duvidando do agir de Deus e sem saber por que Deus está colocando você nessa situação que você está. Por que Deus te fez passar por tanta coisa? Será que Ele simplesmente não poderia ter te dado vitória, ou ter te dado mantimento, ou simplesmente ter convertido os corações e ter sarado, não permitido a doença? Por que Deus fez isso? A verdade é que o nosso coração sempre vai ser tendencioso à dúvida. O nosso coração humano sempre vai tentar ir contra a palavra de Deus, porque essa é a nossa natureza pecaminosa. Abacuque percebeu que ele estava falando contra Deus e ele cai na real. Abacuque ele cai na real e faz a declaração do texto que eu acabei de ler para vocês. Ainda que tudo ao meu redor se destrua. É o resumo daquele texto. Ainda que as nossas plantações não deem nenhum lucro, ainda que tudo se acabe, ainda que as nossas ovelhas, o nosso gado, tudo venha a se perder, eu ainda vou estar alegre porque eu tenho a sua presença. Infelizmente, nós vivemos uma geração que adora a Deus pelas coisas que Deus pode dar e não pelas coisas que Deus é. Nós temos uma geração que está mais condicionada aos bens materiais do que aos bens espirituais. Se você queria uma palavra de vitória para esta sua manhã e quer ser cheio do Espírito Santo, eu tenho uma para você. Continue firme na palavra de Deus, ainda que tudo ao seu redor pareça destruído. Existe esperança. Nós não entendemos os planos de Deus, mas sabemos que Ele tem planos e nós devemos confiar nele. Existe um salmo que relata o momento em que Deus resgata o povo dele. Abacuque reclama porque que Deus permitiu o cativeiro. Olha o relato do Salmo 126, o que é que aconteceu depois do cativeiro, depois do tratamento de Deus. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. E as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por ele. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! O versículo de número 6 diz: chorem enquanto lançam as sementes, mas cantem quando voltam com a colheita. Talvez você esteja nesse momento de semear com lágrimas. Mas não se preocupe, você voltará colhendo os frutos com alegria. Pais queridos, essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que essa palavra tenha realmente falado ao seu coração. E se você ficou até aqui neste vídeo e não saiu para outra coisa, eu quero convidar você aqui embaixo a curtir esse vídeo, a compartilhar. E comenta aqui embaixo: eu irei me alegrar no Senhor. Eu desafio você comentar aqui embaixo: eu irei me alegrar no Senhor. Gente, nós precisamos entender isso. Que por mais que as coisas estejam difíceis, nós vamos nos alegrar no Senhor. Se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Até amanhã.